Uma coisa importante, gente, já disponibilizei a lista de presença, tá bom? Não deixem de assinar a lista de presença, o link já está no nosso chat. Muito bem. Então, eu acho que vocês estão. Deixa eu ver aqui. Já está sendo compartilhado, correto? Vocês já estão conseguindo ver o slide? Quem puder me mandar um okzinho aqui no. Ó, ótimo, obrigado. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre orientação a nossa orientação de estudos de hoje é sobre leitura e produção de texto. É uma disciplina do curso tecnólogo de segurança pública. Eu sou tutor do curso de segurança pública e de ensino religioso, mas é um tema que abrange todos nós, né? Então, todos os alunos foram convidados e até mesmo quem não são nossos alunos. É um prazer estar com vocês aqui. A leitura, gente. Ela não deve ser apenas sobre o descodificar palavras. É preciso ir além, né? Explorando a compreensão e a interpretação dessas, dessas palavras. Muitas vezes a gente usa uma expressão que é analfabeto funcional. E o que é isso? É uma pessoa que sabe ler, né? Ela sabe juntar palavras, mas ela não consegue entender. É claro que existem essas pessoas e é talvez uma falta de instrução, mas hoje nós vamos falar aqui sobre técnicas, sobre pontos que vão muito além disso, que nós mesmo no dia a dia não esquecemos, não nos atentamos, né, e esquecemos. Um outro ponto que eu gostaria de alertar é sobre a falta de leitura. O quanto hoje os vídeos, né, os vídeos curtos, tem nos tirado da leitura. O YouTube é uma ótima ferramenta, não estou dizendo que nós não podemos utilizá-los, mas como hoje nós lemos menos, então, antes de mais nada, voltar a nos reconectar com a leitura, isso é muito importante. O primeiro passo, peço desculpas, gente, estou com pigarro aqui. O primeiro passo é a compreensão textual, a capacidade de identificar as ideias centrais e as informações importantes de cada texto. E eu trouxe essa charge, que ela é muito engraçada, porque ela fala sobre rede social. E aí, um pai ali com muitos filhos fala: rede social aqui em casa é outra coisa. Olha só, a palavra rede, isso acontece muito na língua portuguesa. Ela é significante e significado. A palavra é o significante. Rede. Quantos significados essa palavra pode ter, não é? Então, aqui, quando ela fala sobre rede, o papel ali, ele fala sobre uma rede de apoio, não é? Pessoas que se ajudam e fazem uma rede, a rede social. Mas nós temos a rede aqui, que é a rede de deitar, descansar. Nós temos a rede do pescador, não é? A mesma coisa pode acontecer com a manga, que é da camisa e que é a fruta. Então, quando a gente lê, nós precisamos ter uma compreensão textual do que aquilo está dizendo. E muitas vezes eu preciso do contexto. Existe uma frase que é muito famosa e ela cai muito bem aqui, de maneira especial nesse período que a gente vive de tantos recortes, que é um texto fora do contexto vira pretexto. Quantas vezes nós temos visto atores, atrizes, pessoas famosas, pessoas públicas, né? Que dá uma confusão porque faz um recorte da fala deles, né? E divulgam aquilo sem entenderem o contexto. Então é muito importante nós termos essa compreensão textual. Logo depois, nós precisamos falar sobre a análise crítica. E o que é a análise crítica? Todas as pessoas, né? Vamos ler aqui primeiro. Habilidade de analisar a intenção do autor. O contexto
de produção e a relação do texto com o mundo real. Isso inclui reconhecer diferentes pontos de vista e argumentação. Não, todo texto, gente, ele é feito para te convencer. Todo texto, ele traz uma tese, não é? E essa tese, ela vai vir carregada de todo o conhecimento do autor daquele texto. E ele vai vir com o conhecimento, com os preconceitos, com os medos, com as certezas. Então, nós não podemos acreditar numa verdade absoluta também no texto. Isso também faz, a gente vai falar um pouquinho daqui para nos próximos slides, sobre a necessidade de nós não lermos uma coisa só de um material específico, não é? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso antes, daqui a pouco. Sobre a análise crítica, o que nós precisamos? Nós precisamos sempre entender que eu posso estar errado. A pessoa que escreveu isso pode estar errada. A gente tem que ter essa análise. Assim como quando nós formos escrever, nós precisamos também fechar isso, eu vou falar isso mais à frente. Todas as vezes que nós formos ler um texto, nós não podemos acreditar que é uma verdade absoluta. Por quê? Porque aquela pessoa, ela quer trazer uma tese para vocês. E essa tese, ela pode ser verdadeira ou falsa. Tipologia e gênero textual. Estudo das características e diferentes tipos de texto. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo e os gêneros, né? Notícia de artigo, opinião, poema, receita. E como essas características influenciam na leitura e na escrita. Isso aqui é muito importante porque, gente, é, um texto poético, ele não necessariamente precisa ter uma compreensão da verdade. Um texto um texto é, é, filosófico, ele não necessariamente precisa explicar de onde ele está tirando isso. Uma narrativa, uma narrativa, fugiu a palavra aqui. Uma narrativa de uma história, de um texto nesse sentido, ela não precisa estar pautada com a verdade. Ela não precisa nem estar, por exemplo, com com a ortografia padrão. Agora, uma notícia, ela precisa ter o compromisso com a verdade, por mais que a gente tenha que fazer essa análise. Uma receita, ela precisa ter um compromisso com a verdade, até porque se ela pede uma coisa que vai ficar fora, você não vai conseguir chegar no objetivo. Então, isso também é muito importante. Vou jogar uma polêmica aqui, quem sabe depois nas nossas perguntas a gente pode voltar nisso. Mas, por exemplo, na Bíblia. A Bíblia, existe alguns teólogos que falam que alguns livros são poéticos. Quando nós falamos que o livro é poético, significa dizer que ele traz ali uma moral da história, né? Ele é uma fábula. Ele traz um conceito ali que é importante nós acatarmos, mas muitas das vezes a forma com que foi escrita não necessariamente aconteceu daquela forma. E por favor, gente, eu trouxe esse assunto polêmico, a gente pode conversar sobre isso depois, mas é só um exemplo mesmo para chamar a atenção de vocês. E aí, alguns exemplos, né? O livro de Jó. Muitas pessoas acreditam que não aconteceu exatamente daquela forma. Aquele livro é um livro poético, que quer nos falar sobre a perseverança, não reclamar, próprio Gênesis, né? Que conta a história, mas muitas vezes o tempo, a forma como se deu, é só um exemplo para gente entender. E nós podemos conversar sobre isso depois. Mas então, antes de ler um documento, antes de ler um texto, nós precisamos saber qual é o tipo textual e qual é o gênero dele, porque isso vai fazer total diferença, tanto para ler quanto para escrever. Agora,
chegamos no ponto que é importante, né? Nós precisamos ter um repertório também de leitura. Exposição a textos variados, de diferentes autores, épocas, estilos, para expandir o conhecimento e familiarizarmos com a leitura. É, antigamente, eu acho que a grande maioria aqui é dessa época, nós tínhamos revistas muito famosas, né? Nós tínhamos, por exemplo, a Época, a Veja, a Carta Capital, e muitas vezes nós éramos assinantes dessas revistas. E por que que eu estou querendo falar isso? Porque nós sabemos que a Veja, por exemplo, ela tinha uma pegada mais de direita, a Carta Capital mais progressista, não é? Uma mais tradicional e a outra mais progressista. É um problema você ler é, é, a carta progressista ou a Veja, que é tradicional? Não. Mas se nós estamos querendo adquirir conhecimento, um hábito melhor de leitura, é importante que nós consigamos ler é, opiniões diferentes. Muitas vezes agora no Instagram, muitas vezes agora no próprio YouTube, isso se acentuou mais. Por quê? Porque eu escuto, eu leio e eu vejo o que eu quero, quem eu sigo, que tem o mesmo pensamento do que eu, e infelizmente isso aumenta, né, a distância, os muros entre nós. Por quê? Porque se eu só comungo, se eu só me alimento, se eu só leio, se eu só convivo, né, com aquelas pessoas que pensam igual eu, que falam igual eu, que a gente não consegue entender, interpretar e conhecer o outro. Então, esse é um convite muito necessário para a nossa vida acadêmica. Leia, né, outros autores. Leia pessoas que discordam das suas ideias iniciais. E, inclusive, nós aqui, é, é, essa aula é muito importante para as pessoas que vão fazer o TCC, que é apresentar uma tese. É muito importante, porque se nós trazemos pessoas é claro que nós temos uma ideia, ninguém é neutro, não é? Ninguém é neutro, então nós temos as nossas opiniões, as nossas nossos conceitos, nossos preconceitos, não é? E isso não é um problema, não é problema você ter uma opinião, ter um conceito. Qual é o problema? Você trabalhar, você começar a fazer um trabalho em cima só desse conceito e não estar aberto ao outro. Nem que seja para que você estude o outro e refute, reafirme o seu conceito, reafirme a sua ideia. Mas você não pode ignorar no mundo pessoas que pensam diferente de você. Então, é muito importante que a gente conheça leitores, livros, trabalhos, né, que não comunguem da nossa ideia. Muito bem, passando agora um pouco para a produção textual. Como eu disse para vocês, nós tivemos uma primeira parte agora que falou sobre a leitura, o que nós recebemos, não é? O que nós lemos. E agora, como nós vamos produzir o nosso texto. Na parte da produção de texto, o foco é desenvolver a capacidade de escrever de forma clara, coesa, né? Adequada a diferentes situações, os pontos essenciais. E aí eu quis trazer essa imagem, gente, porque como nós também paramos de escrever, nós paramos de ler e, por consequência, também nós paramos de escrever. Eu trabalho aqui na faculdade e eu recebo muitos jovens aprendizes. E eu percebo o quanto os jovens aprendizes têm dificuldade com a escrita. Isso não é uma surpresa, mas para mim foi uma surpresa saber que eles têm uma dificuldade até com o teclado. Eles têm uma dificuldade em digitar no computador. Por quê? Porque estão acostumados a digitar pura e simplesmente no celular. Isso é maléfico, né? Um problema. Eu acredito que a gente não pode olhar pura e simplesmente assim, nossa, isso é muito ruim. Por quê? Porque é a geração. Nós não conseguimos voltar, né? Retroceder na geração. Mas nós podemos introduzir algumas coisas que é importante. E uma das coisas que é importante é a introdução da leitura e da produção de texto. É, para vocês que têm filhos, né? Até para nós mesmos que somos acadêmicos, e eu me incluo porque eu faço pós-graduações, estou fazendo uma formação pedagógica, é, procurem.
escrever mais, ler mais e, quem sabe, até um programa de incentivo. Nós temos diversos programas que incentivam a leitura, grupos, né, que incentivam a leitura e grupos também que incentivam a escrita em diversos tipos literários, né, e gêneros literários. Para quem gosta, é um incentivo muito bacana que a gente pode aí trabalhar juntos. Quem sabe daqui não sai até um grupo de leitura de livro. Falando um pouco sobre coesão e coerência e qual é a diferença de cada uma, né? Ensino de como usar conectivos, pronomes e outros recursos linguísticos para ligar ideias. Isso é coesão. Então, quando eu falo uma frase que faz sentido, eu fui coerente. Então, esta noite está muito fria. Coesão, não é? É, Então, isso é interessante. Agora, se eu falo, passando para o próximo ponto aqui, como organizar o texto de forma lógica e compreensível, eu preciso colocar início, meio e fim no texto. O texto ele tem que apresentar uma ideia e essa ideia tem que ser atrativa, né? Ali logo nas primeiras linhas do texto. Depois, eu preciso justificar essa ideia, por que que isso é importante e trazer argumentos. E um texto ele precisa de ter conclusão. Por mais que eu não vou findar sobre aquele assunto, porque é impossível findar sobre qualquer assunto, mas eu preciso dar um ponto final. E isso é muito importante, não é? Isso é coerência. Agora, voltando a falar um pouco sobre os padrões e gêneros, eu preciso saber qual é o padrão e qual é o gênero do texto que eu estou fazendo. Por quê? A revisão de regras gramaticais, ortografias, né, e de pontuação, que são a base de uma escritura correta e formal. Essa palavra correta é uma linha muito tênue. E aí eu trouxe dois exemplos para explicar para vocês, né? Uma mulher está numa entrevista de emprego e aí ela vai e fala, né? Eu falo fluente inglês, espanhol, francês, russo, italiano, alemão. E a pessoa vira e fala, e o português? Aí ela fala, aí varia. Ela não usou ali a forma gramatical padrão. Quando nós fomos fazer um texto, quando nós fomos fazer o nosso TCC, quando nós fomos fazer um texto profissional, nós precisamos usar a forma padrão, né? A ortografia padrão. No entanto, nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não cometa um preconceito linguístico. O Brasil, ele é um país continental e a língua é uma forma cultural de se manifestar. Então, o você, oxente, pia, véi, né, aipim, macaxeira, arreda, fazem parte da nossa cultura. E nós precisamos não só aceitar as pessoas falarem dessa forma, como muitas vezes é, é, nós precisamos alimentar, porque isso faz parte da nossa cultura. O que nós precisamos entender é que em momentos específicos, quando nós estivermos, né, numa entrevista de emprego, ou fazendo uma redação, ou fazendo um trabalho de TCC, nestes momentos, aí sim, nós precisamos nos atentar, com a ortografia padrão. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder responder no chat, por favor, tá tudo certinho? Vocês estão me ouvindo? Ótimo, obrigado. Perfeito. Então, os slides também estão passando, né? Muito bom, obrigado. Um outro ponto é a argumentação e persuasão. Lembra que eu falei com vocês que todo mundo que escreve, escreve por um motivo? Ele quer apresentar uma tese? Agora,
se nós temos que cuidar, tomar cuidado disso, né? Enquanto nós estamos lendo, quando nós escrevemos, nós também precisamos pontuar isso. Eu lembro que nas minhas aulas de redação, a professora sempre nos orientava a fazer um rascunho, e é essa dica que eu vou passar para vocês agora. Escreva os pontos principais. Qual é a sua tese? Qual é o seu título? Qual é a sua tese? O que justifica a sua tese? Qual é a antítese da sua tese ou a antitese? O que que é antítese, gente? Olha só, é, vou dar um exemplo aqui também polêmico, mas só para ilustrar. O Clube Atlético Mineiro é o melhor time de Belo Horizonte. Ótimo, essa é a minha tese. O Clube Atlético Mineiro é o melhor time de Belo Horizonte. E eu vou descrever coisas sobre isso. Agora, eu posso ignorar que existe pessoas que não acham que o Clube Atlético Mineiro é o melhor time de Belo Horizonte? Eu não posso ignorar isso. Nós temos a torcida do Cruzeiro, nós temos a torcida do América e nós temos pessoas que torcem para outros times. Então, quando eu for fazer a minha tese, eu não posso ignorar a torcida do Cruzeiro, nem a torcida do América, nem as pessoas que torcem para os outros times. Por quê? Porque se eu pura e simplesmente ignoro, o meu texto fica pobre. Eu perco a argumentação e perco persuasão. Então, quando eu for escrever um texto, eu vou falar: olha, o Clube Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil, de Minas Gerais, por conta disso, disso e disso. É claro que existem pessoas que acham que o Cruzeiro é o melhor time. Olha, eu falando sobre a antitese. Mas eu não concordo por causa disso, disso, disso. Ou esses dados me fazem acreditar que ele não é. É claro que existe uma outra parte que acredita que o América é o melhor time. Olha a minha antítese. Mas, segundo estes dados eu entendo que não é. Uma outra coisa que é importante, nós somos meros mortais, não é? Quando nós escrevemos, nós somos meros mortais acadêmicos. Então nós não criamos dogmas, nós não criamos, é, vai parecer paradoxal o que eu vou falar agora, mas nós não criamos teses. Nós apresentamos teses, apresentamos coisas, porque entenda o que eu vou dizer. Qual é a minha autoridade em cima do texto, em cima de uma questão acadêmica, para dizer que o Clube Atlético Mineiro é o melhor time de Minas Gerais? Eu não tenho essa autoridade. Então, olha a gente voltando para a leitura. Todas as vezes que eu for escrever um texto, eu preciso trazer pessoas que tenham autoridade, mestres, doutores, pessoas especialistas daquela área. Por quê? Eu tenho a minha opinião e eu vou deixar a minha opinião nesse texto. Mas eu preciso dizer que, olha, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o doutor fulano de tal. Quem está dizendo isso é o especialista fulano de tal dessa área. E por isso eu também concordo. Entende o que eu estou dizendo? É claro que se nós tivermos aqui entre nós uma pessoa que faz mestrado, uma pessoa que faz doutorado, uma pessoa que é especialista na área, ok, essa pessoa pode falar sobre. Mas nós, enquanto acadêmicos, nós precisamos trazer, né, a nossa opinião à luz de alguém que está na nossa frente na caminhada. Tá joia? Processo de escrita, né? A disciplina deve guiar o aluno em todas as etapas da produção do texto. Planejamento, como eu disse para vocês, esse rascunho, não é? A revisão e a edição final. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando nós estamos escrevendo, nós simplesmente escrevemos. Achamos que é um ato básico, e não é. Escrever é treinar, escrever é se preparar. Então, não esqueça de fazer o planejamento do seu texto. Logo depois, o rascunho, faça diversas leituras, busque bibliografias, não é? E depois que o texto estiver pronto, revise esse texto. Peça para outra pessoa ler este texto. E aí sim, você faça a edição final de qualquer texto que você fizer, seja do trabalho, seja da faculdade, não é? É importante nós respeitarmos esse passo a passo do processo de escrita, não é mesmo? E é isso, senhores.
Fui bem sucinto aí, ó. Gastei 30 minutinhos para deixar para vocês um pouquinho para a gente conversar, tirar dúvidas que vocês quiserem sobre leitura e interpretação de texto. Deixa eu finalizar aqui a nossa compartilhamento e agora eu fico aberto aqui para quem quiser falar sobre a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu peço que vocês levantem a mão, tá bom? Pode levantar a mão aqui nesses emojis, porque aí fica na fila e a gente pode discutir um pouquinho. O Igor está perguntando sobre a lista, eu acabei de encaminhar a lista novamente para vocês. Tá joia? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa sobre, sobre leitura e interpretação de texto? Não? Deixa eu até fechar aqui também a nossa gravação.